Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, tá tudo pronto aí, time do Bahia pronto, time do Atlético Nacional pronto, rodada de número 5 da Libertadores, fase de grupos, né? Resultado positivo pro Bahia pode dar aí a classificação antecipada, antes mesmo do último jogo contra o Internacional. Vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o último treino do Bahia e tem novidade do lado do Atlético Nacional. Principal jogador não deve entrar no campo amanhã. É sobre isso que a gente vai falar, mas é claro, antes aquele nosso pedidinho básico, se você chegou até aqui, ó, deixa o like, né? Se você é inscrito, ative o sininho das notificações. Se você não é inscrito e quer dar essa moral, inscreva-se a gente no nosso canal, ajude a gente a crescer, beleza? Partiu pra gente falar de Atlético Nacional e Bahia, Bahia Atlético Nacional Libertadores 2025. Pra gente começar, né, e falar da importância desse jogo, a melhor maneira da gente fazer isso é a gente colocar aqui a tabela de classificação. Bahia, né? Nós estamos falando do grupo Flórida, do grupo foda, com devido perdão da palavra, o grupo F, o grupo da morte, né? O grupo que você tem aí três grandes clubes, né? Três grandes campeões de Libertadores. E você tem o nosso Bahia aqui depois de 36 anos. Finalizada a rodada 4, o Bahia, né? Nós perdemos para o Nacional de virada, mas nós acabamos aqui na liderança, já que o Inter também perdeu para o Atlético Nacional. Então, nós ficamos em primeiro com o Atlético Nacional em segundo, Inter em terceiro, Nacional em quarto. Olha o confronto dessa quinta-feira, né? O confronto de quarta e quinta-feira, ó. Bahia enfrenta o Atlético Nacional, depois o Nacional enfrenta o Uruguai. Os brasileiros jogando fora. E aí vem aqui a tabela para vocês, ó. Se o nosso Bahia vencer o Atlético Nacional, nós vamos a 10 pontos e aí nós não poderemos mais ser alcançados pelo Atlético Nacional. Aí nós dependemos de acontecer aqui um vitorioso entre Inter e Nacional. Se, por exemplo, o Bahia vencer a equipe do Atlético Nacional e o Inter vencer o Nacional do Uruguai, ó, Bahia vai a 10, Bahia a 10, Internacional a 8. Com isso, ó, o Nacional não conseguiria passar mais o Inter, nem, né, somente o Atlético Nacional passaria o Inter, mas o Bahia ficaria ali lindo, loiro e japonês. Então essa é que é a grande sacada. Se o Bahia vencer e houver um vencedor entre Internacional e Nacional, o Bahia garante a passagem à próxima fase, independente do resultado do jogo do Bahia contra o Internacional. Aí o Bahia vencendo o Internacional que se vire nos jogos dele, né? Então é isso que a gente quer. Por isso que esse jogo contra o Atlético Nacional torna-se o jogo mais importante, né? Mais importante que o jogo contra o The Strongest, né? Que foi um dos primeiros jogos do Bahia naquela fase ainda preliminar da Libertadores. Esse agora é muito importante, porque se o Bahia chegar na fase final, no último jogo, né, na última rodada aqui, vamos botar de novo para a gente ver. Se o Bahia, por exemplo, se o Bahia perde para o Atlético Nacional, o Bahia vai chegar aqui, ó, para jogar contra o Internacional, necessitando simplesmente de pontos. E isso aí é muito complicado, não vai ser fácil. Então, se o Bahia conseguir se garantir logo contra a equipe do Atlético Nacional, beleza, aí deixa lá, né? Deixa o Atlético Nacional se virar depois com o Nacional e eles que garantam lá, que assumam segunda ou terceira colocação, porque o Bahia já vai garantir uma
vaguinha, beleza? Então é isso aí do aspecto geral. Agora vamos ver o que a gente tem de notícia para o Atlético Nacional. Sobre o Atlético Nacional divulgou agora à noite, né, a relação dos jogadores convocados para a partida. Tá aqui no Twitter, né, do Atlético Nacional, a relação dos convocados. Talvez, né, você não conheça muito os jogadores, mas aqui nós temos os principais jogadores do Atlético Nacional. Quem tá faltando? Quem falta? E aí esse é o grande problema. Esses dois aqui, ó, o goleiro de Copa do Mundo, Davi Ospina. Então o Ospina não vai jogar. Ospina teve uma gripe, uma enfermidade e foi cortado da relação. Ele e o Juan Manuel Zapata. O Zapata tem uma contusão na coxa e por isso está fora. Então, time do Atlético Nacional vem com um desfalque importantíssimo no gol, né? Então, não é só nosso Bahia que tem desfalque, não. Nós temos os dois laterais fora, nós temos problemas nos dois zagueiros, mas o Atlético Nacional tem problemas no gol, beleza? Então, é agora o Bahia testar, né? Aproveitar aí e testar o goleiro do Atlético Nacional, o goleiro reserva, beleza? Sobre o Atlético Nacional é isso aí, já fui. Antes da gente finalizar, falar um pouco do nosso Bahia, né? O time do Bahia fez o treinamento na segunda-feira na Bahia, pegou o voo, né? Nós tivemos aí o aero tricolor de novo. O Bahia fez um voo direto de Salvador para Medellín, na Colômbia, né? Aonde vai jogar contra a equipe do Atlético Nacional no Atanásio Girardot, o nome do estádio. Então, hoje, o último treino foi no estádio Envigado FC, né? Um dos clubes também da cidade de Medellín, né? E aí o Bahia faz aquele treino que a gente tá, né, sempre de olho, né? Como sempre de costume, como o Bahia faz antes dos jogos. Primeiro, né, o Bahia vai assistir alguns vídeos ali para ver os acertos e os erros da partida anterior, né? E depois um outro vídeo, né, onde o Bahia assiste detalhes, né, sobre plano de jogo e sobre o adversário, tá? Então, e aí, para finalizar, o treino do Bahia, ele normalmente faz um treino técnico, né, e um treino tático. Então, no treino técnico aí o Rogério Ceni, ele trabalha em campo aberto, né? Ele trabalha em campo aberto e aí ele faz uma orientação ali, enquanto os jogadores vão se movimentando, o Rogério Ceni faz aquela orientaçãozinha legal. Na parte final do treinamento, né? Na parte final do treinamento, o Rogério Ceni acabou optando por fazer um treino com chutes de fora da área. Importante, né, a gente ver o Bahia informando isso, porque o Bahia costuma chutar pouco de fora da área. E aí vem um detalhe, eu acredito que a equipe do Atlético Nacional dê muitos chutes fora da área. Eu assisti o primeiro jogo do Atlético Nacional nessa fase de grupos e eles chutaram bastante, né, de fora da área. Se o Bahia fechar ali como normalmente ele fecha, provavelmente o Atlético Nacional irá chutar de fora da área, mas é importante aí o Bahia também fazer isso. Então, as baixas do Bahia são aquelas baixas que nós já sabemos. O Gilberto, ele não viajou, né? Não viajou para a equipe, então não viajou para a equipe, não, com a equipe, né? Então o Gilberto não está na Colômbia, não vai participar do jogo. Foi poupado e aí deve provavelmente participar do Bavi, assim como o Ademir, né? Então a gente fica ali com problemas na lateral direita. O Eric, né, que havia sido suspenso para o jogo contra o Flamengo, ele retorna, então o Eric deve ser ali o nosso lateral pela direita e provavelmente o Rogério Ceni deve colocar o Cauli fazendo ali as funções do
do Ademir. E aí, eventualmente, depois, se ele precisar substituir, ele deve tirar o Cauli ou tirar um outro jogador e colocar provavelmente o Kaique ali. Ou, eventualmente, né, se ele optar pelo Eric Puga na esquerda, ele pode colocar o Kaique na esquerda. Beleza? Então, time do Bahia vai ser basicamente o time que jogou o último jogo contra a equipe do Nacional, e nós vamos aí ter as baixas na zaga, que a gente já conhece, né? E as baixas do lado direito, beleza? Gilberto e Ademir, provavelmente contra o Vitória. O Gilberto e o Ademir a gente não sabe. Essas são as notícias do nosso esquadrão. Hoje, né? Hoje teve entrevista. Quem deu a entrevista coletiva, né? Direto da Colômbia, foi aqui, ó. Tá aí o Eric. O Eric que falou para a imprensa, tá? Vamos ouvir aqui um pouco do Eric, ele falar do jogo, falar da expectativa de participar, né? Vamos ver como é que o Eric está vendo aí essa possibilidade de jogar e garantir a classificação para o nosso Bahia. Vamos acompanhar. Entrevista coletiva com o meio-campista Eric. Eric, a primeira pergunta é de Luiz Guimarães. Eric, o Bahia deixou escapar uma grande oportunidade de chegar na penúltima rodada um pouco mais tranquilo na Libertadores. Mesmo assim, o Bahia só depende dele mesmo para classificar. Como deve ser a postura do time em campo para não repetir os erros do último jogo e sair com a classificação garantida? Bom, eu acho que o último jogo fica de aprendizado para que a gente não cometa as mesmas falhas, os mesmos erros. Acho que a gente fugiu um pouco do plano de jogo e isso acabou acarretando em consequências que a gente não gostaria de ter passado. Mas como eu falei, agora ficou no passado e como você falou, a gente tem a oportunidade de brigar pela classificação, na qual depende única e exclusivamente da gente. Então você podem ter certeza que nós vamos brigar e dar o nosso melhor em busca dessa classificação. Flávio Gomes, João Luiz e Dida Negrão perguntam: Eric, você está de volta após cumprir suspensão e terá pela frente um jogo tão decisivo que vale até a classificação do Bahia. Como você enxerga o nível de dificuldade desse confronto e se aquilo que o torcedor fez ontem no aeroporto serve de combustível a mais para vocês? Ah, com certeza. Eu acho que para mim que acabou de chegar, eu acho que foi algo inesquecível, né? Desde o pré-jogo contra o nosso primeiro adversário na Libertadores, que eles fizeram uma festa linda também ontem, não foi diferente, nos passando uma energia, uma vibração muito positiva que a gente necessita para que a gente possa superar o desafio que está por vir no jogo de amanhã. Então a gente agradece, né, pelo carinho, pela força que eles nos deram ontem, porque a gente tem um desafio enorme, mas eu creio que a gente está preparado para que a gente possa fazer um excelente jogo e em busca do triunfo. Vinícius Daniel pergunta: Eric, semana importante para o Bahia, porque além do Atlético Nacional, domingo tem um clássico Bavi. Como vocês estão para lidar com essa sequência de decisões, sendo que também na outra quarta já tem o Paysandu, que é a Copa do Brasil? Bom, a gente sabe que o calendário brasileiro é um calendário muito extenso, de vez em quando acontecem de vir decisões consecutivas, como é o caso dessa semana, mas não é algo novo para a gente. A gente vem enfrentando jogos extremamente desafiadores, né? A gente jogou contra Palmeiras, Botafogo de forma seguida, conseguimos um triunfo fora de casa, um triunfo dentro de casa, ficamos 5 partidas sem ser derrotados. Então, assim, visto que a temporada é uma temporada de muitos jogos, a gente sabe que a gente vai enfrentar desafios como esses, mas, como eu disse, volto a frisar que estamos preparados para que a gente possa fazer o nosso melhor em busca do triunfo, que é sempre o que a gente busca quando a gente entra em campo para defender essa instituição, essa camisa que é tão pesada. A penúltima pergunta é de Yuri Vieira, Manuel Nascimento e Silva Ortiz. Eric, como tem sido para você atuar como lateral direito? Você já tinha jogado nessa posição? Qual a maior dificuldade que você encontra jogando nessa posição? Eu já tinha uma pergunta que até recorrente ali pelos meus companheiros. Eu joguei em várias oportunidades como lateral direito no Atlético Paranaense, então é algo que, por mais que saia um pouco da minha zona de conforto, eu tenho um pouco de conhecimento ali da posição.
como eu falei, como atleta eu quero estar sempre ajudando, né, a instituição na qual eu defendo, independente da posição. A gente sabe que a gente tem um conhecimento melhor na posição de origem, que a gente está acostumado a jogar, mas quando se trata em ajudar, né, de suprir a ausência de um ou dois companheiros nesse caso, né, a ausência do Arias e do Gilberto, eu vou dar sempre o meu melhor para que a gente consiga conquistar os objetivos da temporada, e estou muito motivado para que, se houver oportunidade novamente, dar o meu melhor em busca do triunfo e consequentemente da classificação. A última pergunta é de Nilson Luiz. Eric, é um jogo de extrema importância para o Bahia, até de uma importância histórica, porque ele pode classificar de forma antecipada, mas por outro lado a classificação também pode se complicar do que aconteça nos dois jogos. Você pode falar individualmente, a preparação para esse tipo de jogo ela é diferente? Assim, a gente se prepara mais mentalmente do que fisicamente para um jogo desse, né? Como vocês falaram, classificação depende de um triunfo amanhã, mas a gente sabe também que no caso de derrota pode nos complicar, mas a gente tem total ciência de que somos capazes de conseguir um triunfo amanhã fora de casa. Por mais difícil que seja a partida, mais desafiadora que a partida seja, a gente sabe da nossa capacidade, e como eu falei, a preparação nesse momento ela é mais mental do que física, até porque a gente não tem muitas sessões de treino entre um jogo e outro, entre uma partida e outra. Então a motivação que vem de dentro de cada atleta, mas também do lado externo, que aquilo que o torcedor fez por nós ontem no aeroporto, e também ressaltando, né, algo que me marcou também foi o apoio que eles nos deram pós a derrota dentro de casa, né, pós o revés contra o Nacional. E isso mostra que o torcedor está do nosso lado, que a gente tem feito um bom trabalho, que tem agradado eles, a gente tem representado, né, as cores do Bahia da melhor forma possível, e pode ter certeza que amanhã a gente vai brigar até o último minuto para sair com um triunfo e, como eu disse, com a classificação consequentemente. Tá aí, né? Brigar até o último minuto, né? Importante. Tem que brigar até o último minuto, seguir o plano de jogo e ó... Fernandinha se deu mal, como eu falei. Ainda bem que organizei tudinho pelo app da Decolar. É ele que vai ajudar o nosso Bahia, beleza? Pra gente finalizar, eu vou botar as imagens aí, você vê o Eric falando que eu vou finalizar, mas eu vou botar as imagens do que foi o nosso Bahia, né? Do que foi aí a galera falando, né? A galera se despedindo, a comemoração da galera antes do Bahia viajar. Tá de esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá!